Hoje nos encontramos de novo depois do feriado para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. E hoje nós entramos no capítulo 17, Sede Perfeitos. E o primeiro título desse capítulo é Caracteres da Perfeição. Sede Perfeitos. Muito bom. Vamos lá. Então, eu vou fazer a abertura aqui. A Carolzinha vai fazer o favor de ler não só os sede perfeitos, mas o homem de bem, que faz parte. Um complementa o outro. E aí a gente vai depois fazer uma análise do que foi lido. Então vamos todo mundo acalmando o pensamento, esquecendo os problemas do mundo, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele, irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o objetivo de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada evolutiva. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, nós vamos abrir os nossos trabalhos coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Então, vamos lá, dando início ao capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não soldardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é susceptível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, sim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois,
perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E agora vamos para a leitura do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a susceptibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, aquele que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Os homens de bem, em
enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Muito bem. Obrigado, Carol. Sede perfeito. Ele já começa aqui. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Tá fácil, bem fácil. Jesus, Jesus, my little brother, Jesus. Pegou pesado. Como que a gente pode ser perfeito? A perfeição é Deus. Eu não me sinto próximo, mas nem perto de Jesus, quanto mais de Deus. Que perfeição é essa que Jesus fala? Porque se eu olho com um olhar material, eu não vou atingir nunca essa perfeição. Eu não vou atingir porque materialmente eu não sou perfeito. Meu corpo não é perfeito. Mas se a gente olhar com um olhar espiritual, a gente vai pensar o seguinte: o que eu já fui? Eu era um cara primitivo. Eu era um cara que não pensava. Eu era um ser, um espírito feito simples e ignorante, como Deus me fez. Hoje, eu tenho uma evolução. Estou falando individual e não coletivo. Estou falando de humanidade. Cada um pensando por si. Eu não ando mais pelado. Eu não como mais carne com a mão. Eu não preciso mais fazer fogueira para espantar animais. Eu ando em sociedade sem ter que matar ou medo de morrer. É. Bom, enfim. Não deveria andar na sociedade sem matar ou medo de morrer. E eu não preciso, eu tenho como abastecer a minha casa e conservar aquilo que eu compro. Houve uma evolução tecnológica. Mas a minha moral evoluiu daquele tempo primitivo para cá, evoluiu. Vamos pensar? O primitivo não, porque ele agia mais por instinto do que por racionalidade. Mas o homem medieval, ele conquistava as coisas à força. Ele invadia aldeias para pegar todo o plantio, violentar as mulheres e seguir na jornada para uma guerra de uma viagem para uma guerra que ia durar mais 6 meses. O da Idade Média matava em nome de Deus. O da Idade Média lutava por uma religião. Hoje eu consigo fazer isso? Não consigo mais. Porque tem um bloqueio moral em mim. Não é que eu não quero. Eu posso. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso prejudicar, eu posso humilhar, eu posso maltratar. Até eu, que a Ana Paula falou que eu sou maior do que ela imaginava, né? Posso maltratar as pessoas. Mas não consigo, eu não vai, porque tem um bloqueio moral. De onde vem esse bloqueio moral? De uma evolução.
Mas tem um monte de gente que consegue matar, maltratar, espancar, humilhar. Sim, mas eu não consigo. Então eu evoluí daquela condição. Porque lá atrás, se alguém me falasse, olha, ele fez isso com você, ele cortou o seu braço, você vai ter que cortar o braço dele, eu ia cumprir, porque era a lei do olho por olho, dente por dente, o Estado mandava, eu tinha medo do Estado. E eu ia cumprir, senão eu ia morrer. Lá atrás, as pessoas incutiram na minha cabeça que eu tinha que matar em nome de Deus, porque Deus queria que aquele povo morresse, os pagãos. E eu matava, porque eu não tinha minha verdade. Eu raciocinava com a verdade do Estado na lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E raciocinava com a realidade, com a verdade da igreja na Idade Média, quando me induziram a matar em nome de Deus. Hoje, eu raciocino em cima de que verdade? Da minha. Não tem Estado, não tem religião. É aquilo que serve para mim. E o que serve para mim é o que eu aprendi que é errado lá atrás. É não fazer o que eu aprendi que é errado lá atrás. Porque eu sofri muito, eu fiz muita gente sofrer. O importante é que eu aprendi. Então, se alguém falar para mim hoje, pega uma arma e vai para a guerra, matar o seu inimigo, eu vou falar, não consigo. Eu não consigo fazer. Eu não vou. Ah, mas então você vai morrer por fuzilar. Tudo bem, me mata, mas eu não consigo ir lá matar. Se você não me matar aqui, meu inimigo vai matar lá, porque eu não consigo atirar nele. A gente pode até ter vontade, mas a gente não consegue executar. Eu não consigo humilhar. Eu não consigo me sentir melhor, porque já não faz mais parte de mim. Eu entendo isso como certo. Não adianta eu não fazer, porque Jesus disse que eu não posso fazer, mas eu estou doido para fazer. Ah, mas eu não posso fazer porque Jesus disse que eu não posso fazer, então eu não vou fazer. Não. Tem que ser a evolução completa, eu não vou fazer porque não cabe mais na minha verdade fazer isso. A minha moral já sedimentou que aquilo não deve ser feito. Então, pera um pouco. Então, teve uma evolução do Fernando primitivo, medieval, da Idade Média para agora? Teve. Opa, se eu tive uma evolução de lá para cá, por que eu não posso pensar na evolução total? Na perfeição. Eu tenho que ter um objetivo. Se eu vou alcançar ele ou não, não sei. Minha jornada tem que ter um objetivo. Então, eu vou pôr como objetivo a evolução total, a perfeição. Mas aí eu não vou me equiparar a Deus? Não. A gente vai ver isso já já. Mas não. Eu vou buscar ser perfeito. É para hoje? Não é. Não é para hoje. Mas quanto tempo a gente tem para ser perfeito? O tempo que precisar. Toda a eternidade. Porque não vai acabar. E se eu for perfeito, eu me equiparo a Deus? Não, porque eu sou criação de Deus. Mas eu vou me juntar a um grupo de espíritos que estão próximos ao redor, no entorno de Deus. E eu não posso tentar me tornar aquilo que eu acho absoluto. E para mim ele é absoluto. Ele é a verdade absoluta. Ele é a bondade, a inteligência absoluta. Se ele é absoluto, eu só posso estar sempre um grau abaixo do dele. Nunca como ele. Senão ele deixaria de ser absoluto. E se eu sou fruto de um ser primário, causa primária de todas as coisas,
onipresente, onisciente, onipotente. Sabedoria absoluta, inteligência absoluta e bondade absoluta, ele não errou quando ele disse para mim, sede perfeito. Porque ele não erra. Então eu posso ser. Porque eu acredito naquilo que ele falou para mim. E aí, ele dá o caminho, que é o homem de bem. É muito difícil fazer o bem hoje em dia. Não dá nada. Não dá fama, não dá like, não dá dinheiro, não dá nada. Ao contrário, dá sim. Zombam de você. Falam que você é louco. Que você imagina. Acreditar num Deus que vê tantas desgraças e não faz nada, como se fosse obrigação dele fazer alguma coisa. E aí zombam de você. Então, as pessoas começam a cair em descrédito, desestimuladas de fazer o bem. Porque todo mundo faz o mal. É um mundo hoje regido por egoísmo e orgulho. É no mundo todo. Então, tem gente que mata e é aplaudido, é exaltado porque matou. E aquele que faz o bem e que tenta acolher aqueles que foram maltratados é, por aquele carrasco, por aquele algoz, são zombados, são ignorados. A Carol e eu não ganhamos absolutamente nada dividindo esse estudo com vocês, materialmente falando. E se a gente olhar por um lado material, essas pessoas não estão erradas. Fazer um bem não dá dinheiro nenhum, não dá fama, não paga conta. Mas se a gente olhar pelo lado espiritual de novo, a gente vai entender o que quis dizer uma lenda zen budista, que dizia assim: o mestre caminhava com seus discípulos pela lateral de um rio, quando ele viu que se afogava um escorpião. Ele estendeu a mão, pegou o escorpião no rio e tirou do rio. Imediatamente o escorpião picou a mão do mestre. O discípulo, estarrecido, olhou para o mestre e falou: mestre, mas o senhor não sabia que está na natureza do escorpião picar? E o mestre respondeu para o discípulo: e você não sabia que está na minha natureza ajudar? Então, se a gente olha com o olho do espírito, a gente tem um olhar espiritual e não material. O lado espiritual tá na gente, faz parte da gente ajudar, ser bom, atender, auxiliar. Está na nossa essência, está na nossa natureza. Se a gente não faz o que está na nossa natureza, se a gente vai contra o que está na nossa natureza, a gente adoece. Deus é bondade absoluta. Se eu sou fruto de Deus, eu tenho bondade no meu DNA. Eu tenho bondade na raiz da minha criação, enraizada em mim. Eu não tenho como ser diferente. Eu não tenho como ser ruim. Se eu sigo o Evangelho, as palavras de Jesus, para entender que essa é o único caminho de evolução, se isso faz sentido para a minha verdade, eu não tenho como dizer, ah, não, eu não vou ser bom, eu vou ser ruim porque eu vou ganhar muito dinheiro e vou me dar bem. Legal, quer seguir esse princípio na sua verdade? Legal. Só que eu não estou pensando em mim hoje. Eu estou pensando em mim na eternidade. E eu sei, e vocês sabem, que quando a gente morre nessa encarnação, ninguém leva nada. Nem a roupa, nem o corpo.
quanto mais a roupa do corpo. Então, eu estou pensando no meu futuro, na minha jornada infinita. E é isso que eu vou levar, isso que eu estou aprendendo, isso que eu estou executando. Dica de ouro. De graça, hein? Antes de eu dormir, eu vou sentar na minha cama. Sozinho, sozinho, no meu quarto. E vou pensar assim, vou fazer um, um remember do meu dia, né? Uma retrospectiva de todo o meu dia e vou pensar, eu fiz alguma coisa da qual eu tenho que me arrepender? Eu tive oportunidade de ajudar alguém e não ajudei? E aí, nessa minha retrospectiva, eu vou ver se eu tive essa oportunidade ou se eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz e melhorar no dia seguinte, no outro dia e no outro dia. Porque isso também é ser de perfeito. Não ser de perfeito completamente nessa encarnação, mas ser de perfeito cumprindo aquilo que nós combinamos que você ia fazer. Então, cumpra com perfeição. E o que você combinou de fazer é ser cada dia melhor que o dia anterior. Então, eu faço uma retrospectiva do meu dia e no dia seguinte eu procuro ser melhor. Acordo, sento na cama e digo, me ajuda a não passar por situações que eu me arrependa. E quando eu tiver a oportunidade de ajudar, que eu ajude. A gente começa a evoluir mais rápido, porque entender o caminho da evolução também é uma evolução. E quando formos perfeitos, todos evoluídos, nós vamos nos encontrar e lembrar desse dia. E vamos dar muita risada. A gente achou que não ia chegar. E chegou. Diga, Carolzinha. Vou ler um conto rapidinho aqui também sobre isso. Tinha uma pessoa, ela leu essa frase no Evangelho, né? Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas ela carregou essa frase como um peso no peito. Para ela, aquilo sempre soou como exigência. Então tentou controlar palavras, vigiou pensamentos, endureceu o coração para não errar, tornou-se correta e distante, impecável e vazia. Um dia, ao ver uma criança cair e chorar, algo nela se abriu. A mãe correu, não para corrigir, mas para acolher. Pegou a criança no colo, limpou o joelho ferido dela e disse: Tá tudo bem, eu tô aqui. Naquele instante, ela entendeu. Talvez a perfeição do pai não fosse ausência de falhas, mas presença constante de amor. Naquela noite, pela primeira vez, ela não pediu para ser impecável, pediu para ser mais amorosa, mais inteira, mais verdadeira. Em vez de se cobrar, começou a acolher a si mesma, aos outros, aos próprios tropeços. Foi então que ela percebeu. Ser perfeita como o pai era amar como ele ama. E isso não exigia dureza, exigia entrega. Muito bom, Carolzinha. Queria, com... Muito. Queria compartilhar, que eu achei lindo e exemplificou muito o tema do Evangelho de hoje, né? Espero que vocês tenham absorvido aí como eu absorvi aqui. Para concluir também, quando as coisas acontecerem comigo de ruim, eu não perguntar por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Mas para que isso está acontecendo comigo? Onde eu estou errando que está me levando para essa situação? O que eu estou plantando? Que eu estou colhendo isso aqui. E cada vez que essa situação se repetir, eu vou entender que eu não aprendi ainda. Eu vou entender que eu preciso prestar mais atenção para entender onde eu estou errando. Porque nunca a culpa é do outro.
Nunca é fácil a gente olhar para dentro e falar, eu errei. Muito difícil, mas a gente erra. Muito. Eu acho que na fábula zen budista, o mestre poderia ter pego um galho de árvore e tirado do escorpião, em vez de pegar com a mão, né? Tudo bem, mas a fábula é assim, eu contei como ela é. Então, encerrando os nossos estudos de hoje, nós elevamos nosso pensamento ao Cristo, dizemos, irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome para os nossos estudos semanais do Evangelho, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos orientando, nos intuindo, nos direcionando, nos ensinando, nos protegendo. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo, agradecemos pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água para, ao bebermos, nos livrarmos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a bênção divina do passe, nessa transfusão mágica de energia, onde cada membro dessa reunião vê à sua frente uma luz que brilha intensamente na cor branco perolada. Essa luz projeta no topo da nossa cabeça um feixe dessa luz branca perolada. Essa luz vai tomando o nosso corpo, empurrando todas as energias para os nossos pés, dos pés para a terra. E essa luz branca perolada toma todo o nosso corpo, de forma que nós e essa entidade que nos transmite a luz formamos uma só entidade. Essa luz envolve meus órgãos, regenera meus órgãos, reabilita meus órgãos e passa a exalar do meu corpo, ultrapassar os limites do meu corpo, atingindo minha família, meu lar, meus pets, meu carro, meu local de trabalho, meus amigos, meus inimigos, todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa luz tão intensa, tão forte, passa a extravasar do globo e reflete no universo. E é nessa expansão gigantesca de energia divina que nós dizemos, Pai, pedimos por cura de Eliane Medina e João Rasmussen, que os espíritos da falange de Bezerra de Menezes atendam essas duas irmãs nas necessidades. Além de Caroline Rocha da Silva. Caroline Rocha da Silva. E agradecemos, Senhor, por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Senhor, é em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Até semana que vem, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Podem beber a água e muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.